Eu criei um manifesto para alterar todos os comportamentos que não estão deixando eu alcançar o resultado que eu gostaria de alcançar dentro da minha vida. Eu fiz um vídeo anterior falando muito sobre procrastinação e sobre o porquê que eu criei esse manifesto aqui. Se você tiver interesse, você pode ir lá e assistir o outro vídeo. Esse vídeo aqui eu vou falar basicamente aqui todos os itens que eu coloquei dentro desse manifesto e o porquê, tá? Então basicamente é aqui, ó. O primeiro item que eu coloquei é basicamente aqui sem redes sociais. Aí eu coloquei aqui algumas observações, que é basicamente redes sociais como forma de fuga e basicamente se for estudo é aceito. Por que eu tô falando se for estudo é aceito? Porque como eu tô fazendo aqui a produção de conteúdo, às vezes vai ser necessário. Mas eu acho que o grande problema aqui das redes sociais é como forma de fuga. Fuga de você não enfrentar uma questão que você precisa enfrentar, não resolver uma questão que você precisa resolver, alguma coisa relacionada a isso. Segundo ponto, sem refrigerante. Eu tenho um hábito muito forte de tomar Coca-Cola todos os dias. Eu antes era uma Coca-Cola normal e hoje é Coca-Cola zero. Ou seja, eu reduzi grande parte do mal que estava me causando, mas hoje o principal ponto não necessariamente é parar de beber refrigerante. Eu sei que aqui tem um mal causando, é um mal mínimo, mas existe o mal. É muito mais pelos gatilhos que isso está relacionado. Então, por exemplo, eu já percebi que eu tendo a reduzir a quantidade de coisas saudáveis de acordo com o tipo da minha alimentação e o que eu estou consumindo naquele momento. Então, na minha cabeça, não faz muito sentido tomar Coca-Cola com uma salada. Então, se eu estou tomando Coca-Cola todo dia, qual que é a probabilidade de eu comer salada? Então parece uma coisa besta, mas eu acho que um hábito ele vai encavalando outros. Então eu tendo a beber Coca-Cola com fritura, com outras coisas que eu acabo pedindo. Eu acho que se eu parar de tomar Coca-Cola, eu acabo influenciando outros hábitos que estão mais de acordo com o que eu quero no momento. E eu não coloquei Coca-Cola em si. Eu coloquei refrigerante aqui e eu coloquei que é válido como uma forma de lazer. Então, por exemplo, saí, fui no restaurante e não tem o menor problema. É mais o consumo diário que eu tenho aqui dentro de casa que isso, de fato, na minha percepção, está me prejudicando. Próximo item. Sem deixar para depois. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e isso acaba... Eu acho que a maioria da quantidade de problema que eu tenho hoje é sobre deixar as coisas para depois. Um retorno, uma definição, enviar um e-mail. Cara, várias pequenas coisas que vão acumulando e quando a gente vê, putz, eu não dei o retorno para essa pessoa, eu falei que ia fazer e não fiz. Então eu vejo que esse é um dos problemas que eu tenho e esse problema ele vai acarretando vários outros. Então por que você ficou sobrecarregado? Putz, porque você deixou de fazer aquela ação que você via isso que evitava esse tipo de problema. Então isso acaba influenciando muito, muito essa questão. Próximo item, sem silêncio e fuga. Basicamente, eu tenho uma personalidade que em alguns momentos eu acabo evitando conflito até para causar uma paz no ambiente ali. E muitas vezes eu acabo ficando em silêncio. Esse não é um ponto crítico, mas é um ponto que eu gostaria de alterar. Então é basicamente assim, não ficar encalados, não ficar calado em conversas ou em perguntas diretas, mesmo que a resposta seja dura. Que muitas vezes eu acabo evitando esse tipo de retorno, evitando respostas que de certa forma melhorariam de uma forma geral, mas gerariam conflitos para agora. E eu acabo deixando isso daí de lado, enfim. Não é um grande problema, mas é algo que eu gostaria de sim melhorar nessa questão. Próximo item: não assumir e aceitar novas responsabilidades. Eu coloquei esse item muito mais pensando em eu já tenho um planejamento, eu já tenho uma visão. E a partir do momento que eu vou assumindo novas responsabilidades, vou assumindo novos deveres, isso vai me gerando cada vez mais sobrecarga e muitas vezes eu acabo saindo do rumo que eu gostaria de estar por conta de acertar coisas que não estão compatíveis com o que eu quero no momento. Então, se o meu primeiro momento, eu até postei um vídeo, é me recuperar de uma lesão, se alguém me chamar para jogar bola agora não faz muito sentido, porque meu foco no momento é isso. Se profissionalmente eu tô focando muito em fazer esse projeto dar certo, não faz sentido eu assumir um outro projeto, uma outra responsabilidade que vai prejudicar esse resultado que é o ponto principal do meu momento. Então, assim, eu acho que isso daqui precisa ser
repensado de acordo com o seu planejamento geral. O meu planejamento geral é ir para esse caminho. Eu estou recebendo uma oportunidade que é para esse caminho. Faz sentido? Faz sentido eu replanejar aqui o que eu tenho? Porque às vezes é mudar, não é aceitar as duas direções. Talvez é mudar a direção. Então acho que tem muito isso também. Isso gera uma pequena problemas na minha vida. Basicamente aqui, parar de mentir. Cara, eu também já fiz um vídeo sobre isso. Essas pequenas mentiras, eu não me considero um grande mentiroso, mas eu normalizo pequenas mentiras que são bem vistas pela sociedade. Então, já tô vendo, vou resolver esses tipos de coisa, já tô chegando. Isso vai criando hábitos e pontos dentro do nosso ambiente, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso meio, que vai normalizando coisas e vai gerando pequenos problemas que não deveriam existir. Eu acho que a gente precisa, de certa forma, parar de ir para esse caminho, e eu não gostaria de ir para esse caminho. Então, eu coloquei esse item aqui, de fato, para parar de mentir, tanto para mim, para clientes, para as pessoas que estão na minha vida de fato. Melhor ser honesto, melhor ser direto, para parar de gerar futuros conflitos e problemas. Cara, ser grato. Eu não tinha colocado esse item, eu até coloquei no finalzinho aqui. E aí eu fui ali pegar uma coisa, passei pela minha casa e a gente tá organizando e pintando aqui a casa. E aí eu parei e pensei, falei, caraca, mano, a gente olha e fala, putz, tá uma puta bagunça porque a gente tá pintando e resolvendo. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem uma casa. A gente tá pintando pra melhorar, pra deixar mais da forma como a gente quer. E falta isso, às vezes a gente esquece. Então, eu coloquei aqui da questão de ser grato, assim, pelas coisas que a gente já conquistou, que a gente tem, que a gente tá lutando, enfim. É uma grande evolução, é um grande mérito nisso, né? Próximo item. Ser a minha melhor versão de hoje. Isso daqui é muito pesado, porque não é necessariamente na questão profissional. É em qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer parte. Como pai, como esposo, como filho, como profissional. Cara, como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você ser o melhor que você pode ser hoje, nesse momento. Que talvez não é o que você gostaria, mas eu posso ser o melhor pai, eu posso ser o melhor profissional com o que eu tenho hoje. E não necessariamente é fazer mais. É fazer o que você considera que deveria ser o ideal naquele momento. Então, esse ponto pra mim é muito pesado, porque isso, de certa forma, dá muito conflito na cabeça, principalmente quando a gente acaba normalizando uma questão que pra você ser um grande profissional, você tem que deixar de ser outra coisa. Por exemplo, eu tenho que deixar de ser um bom pai para ser um grande profissional. Porque automaticamente eu tenho que me afastar do meu filho, eu tenho que ficar mais presente, eu tenho que trabalhar mais tempo. Então, isso daqui gera muito conflito, mas eu acho que ele é muito necessário para mim. Coloquei aqui, não o próximo item, né? Não desistir por ser difícil. Porque muitas vezes a gente acaba colocando diversos itens, diversos pontos, e é difícil alterar, ajustar, melhorar os problemas. Não é simplesmente um passeio no parque, muitas vezes vai ser difícil. Eu comentei sobre ser pai. Ser pai é difícil, trabalhar e evoluir é difícil, aprender um novo idioma é difícil, ir pra academia é difícil, tomar boas decisões de alimentação é difícil no dia a dia, assim, né? Dadas as comparações. Mas a gente não pode desistir, principalmente porque isso faz parte de um bem maior, entendeu? Então acho que esse ponto ele é bem pesado também. Outro item que eu coloquei, sem ser eu 100%. Por que eu coloquei isso? Porque recentemente eu peguei de volta o Opala e isso representa uma parte de mim que gosta de carro antigo, que gosta dessa questão, gosta de certa forma de problema, de resolver, enfim. E isso, de certa forma, com o tempo eu venho afastando, venho colocando numa caixinha bem pequena dentro de mim e venho escondendo por conta de outras questões, por conta de problema, de custo, de críticas, de problemas, enfim, de uma série de questões. Só que quando eu paro para analisar, eu sou isso, cara, eu gosto. É uma parte de mim, eu sou dessa forma, eu sou alegre, eu sou
uma pessoa que gosta de carro antigo, eu sou uma pessoa que gosta, enfim, eu sou dessa forma. Então, a partir do momento que a gente vai se ajustando, se adequando por questões que não estão alinhadas de acordo com o que você quer, você vai se colocando em caixas e vai guardando parte de quem você é para se ajustar ao ambiente, para se ajustar às questões que não necessariamente você quer. Isso vai reduzindo a gente, né? E eu acho que conforme eu peguei a parte, o Opala, e eu andei com ele e tudo mais, que é um carro que eu particularmente gosto, eu acabei vendo que esse lado aqui, ele fez sentido pra mim. Próximo item. Pague suas dívidas. E não é dívida financeira, é dívidas que você carrega ao longo do tempo na sua vida. Dívidas de trabalho, dívidas na questão de saúde, dívidas na questão de estudo, enfim, dívidas nas suas áreas, que se você não pagar, você de certa forma vai chegar um momento que você vai travar, né? A questão de saúde, se você não pagar suas dívidas, que é começar a se alimentar melhor, cuidar da sua saúde, um dia vai chegar. E quando chegar, cara, se você não tem tempo para isso, se você não tá dedicando esforço, quando essa dívida chegar, você vai ser obrigado a fazer isso, porque senão você morre. Então, a gente precisa resolver essa questão, a gente precisa ter um plano para que isso deixe de ser um cenário, que a gente seja pessoas que não tenha dívidas, grandes dívidas, que não esteja dentro do que você considera ok, esteja planejado no momento, né? E o próximo item que é relacionado com isso é pare de gerar dívidas. Quando eu digo pare de gerar dívidas, pare de se alimentar mal, pare de gastar mais do que você poderia, pare de não estudar, comece a estudar, porque senão você vai estagnar. Independente do que você queira, se aprender o idioma, se aprender a cozinhar, enfim, qualquer coisa que esteja relacionado ao que você quer. Próximo item. Lute pelo que você acredita. Cara, esse daqui é pesado também. Eu acho que a gente, na correria, a gente acaba se adequando muito ao que é exigido, ao que é solicitado, ao que precisa ser feito, não necessariamente ao que a gente acredita, tá ligado? Então muitas vezes a gente acredita que esse não é o melhor caminho, a gente não acredita que essa é a melhor forma, a gente não acredita que, pô, não é isso que eu quero fazer, enfim, e a gente vai se adaptando. Então acho que a gente precisa, de certa forma, lutar pelo que a gente acredita ao mesmo tempo que a gente se evoluir também. Então esse item aqui eu coloquei, é meio abstrato, concordo, mas pra mim faz sentido. Eu coloquei aqui, seja uma boa pessoa, porque, cara, isso ao mesmo tempo que é óbvio, ele é facilmente esquecido em tudo que você faz. Nas relações que você tem, no dia a dia, você sai para comprar alguma coisa e você trata mal as pessoas que estão trabalhando, você ignora uma pessoa em condições precárias, assim, morador de rua, você trata mal as pessoas e clientes do trabalho, você é tratado mal também, enfim, tem várias questões que acaba sendo passando, entendeu? Então eu acho que esse item é importante a gente ter isso mapeado também. E eu coloquei até aqui como observação, que eu coloquei tanto a frase como também uma pequena explicação. E aí eu coloquei, seja um bom com você e com as outras pessoas. Aí eu coloquei, entre aspas, ajude, porque faz parte. Eu coloquei esse item aqui, o próximo item que faz muito sentido pra mim, que é pare de normalizar o que não deveria ser normalizado. Existe o que é comum e existe o que é normal. E a gente acaba confundindo. O que é comum não necessariamente é o que a gente concorda, o que a gente acha que deveria ser correto. Por isso que a gente não pode normalizar. Eu dei o exemplo do morador de rua. Por mais que seja comum existir um morador de rua, isso não é normal. Isso não pode ser normalizado. E tem coisas que a gente não pode normalizar. A gente não pode normalizar um mau trabalho sendo feito, uma pessoa não tratando bem a outra, enfim, várias outras questões e eu acho que isso é necessário para minha vida em diversos pontos, em diversas áreas. Próximo item, que é o penúltimo, seja presente. Está muito vinculado com essa parte de redes sociais que, cara, com essa correria, com o trabalho, com milhões de coisas, com milhões de problemas, facilmente a gente vai se distanciando
e a gente não necessariamente estar presente. Eu acho que faz total diferença, principalmente quando você tem uma família, principalmente quando você tem filho. Então eu acho que isso é muito necessário, pelo menos para mim, faz muito sentido e é um dos pontos que hoje eu me vejo falhando. E aí, para fechar, inicialmente, porque esse manifesto ele pode ser alterado, ele pode ser evoluído de acordo com a necessidade, é hoje. Hoje ele foi definido, mas ele pode sim ganhar mais itens, ou pode ser adaptado também. Seja a melhor pessoa que você pode ser. É muito parecido com a ser minha melhor versão de hoje, mas isso é muito pra eu colocar na minha cabeça, porque para eu entender a melhor pessoa que eu posso ser, eu tenho que ter claro o que eu quero ser, para onde eu quero ir, quais são os pontos que eu quero trabalhar, que eu quero ir direcionar na minha vida, que eu quero alcançar. E repito, isso não é financeiramente, isso não é profissionalmente, isso é da minha vida, que tem relação com a parte financeira, que tem relação com a parte profissional, mas também tem relação com a parte pessoal, com a parte de estudo, com a parte de saúde, com diversos outros pontos. E quando eu olho nessa questão, eu começo a refletir sobre decisões, sobre o que eu estou fazendo, sobre eu deveria fazer isso, faz sentido eu fazer isso, está me levando mais próximo ou mais distante ao que eu quero, ao que eu poderia ser e ao que eu concordo em ser. Então, isso para mim é bem marcante. E aí eu coloquei aqui como observação viva uma vida que você, de fato, de certa forma, tem orgulho e gostaria de viver de novo. E independente da situação, das circunstâncias e das limitações que você tem no momento. Eu acho que a gente tem a possibilidade de ser o melhor que a gente pode ser hoje e de viver da forma que a gente tem condições de viver. Não necessariamente a gente conseguiria viver mais se a gente não tem mais, mas a gente pode viver bem de acordo com o que a gente tem. Em alguns momentos eu vejo que eu não faço isso. Então eu coloquei aqui para me relembrar. É isso, inicialmente. Lembrando aqui esse manifesto é uma ideia de olhar diariamente e ter uma visão de pontos que eu tenho que lembrar, tenho que prestar atenção, tenho que me ajustar para que eu consiga ou fica mais próximo dentro daquilo que eu quero e dentro daquilo que é importante para mim. Então a ideia a cada dia que eu for pensar, independente se é um bom dia, se é um mau dia, é ter isso em mente, porque a partir do momento que a gente tem isso em mente, as tomadas de decisões mudam. Então, mesmo que seja um mau dia, mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que eu não queira fazer, talvez isso relembre a uma coisa que é importante para mim. Eu não acho que esse manifesto ele é replicável, copiável para as outras pessoas, porque o que é importante para as pessoas ele vai ser alterado de acordo de pessoa para pessoa. Para mim faz muito sentido. E eu gostaria de compartilhar aqui porque, de certa forma, um dos itens da questão do manifesto é ele ser público. E está muito vinculado principalmente com o que eu venho compartilhando nos últimos vídeos e também na questão do desafio. E a gente está chegando próximo do dia 90 do desafio, que eu acho que para dar certo e fazer sentido o desafio de 1000 dias, eu preciso ajustar esses itens. Porque senão vai chegar o dia 90, que em teoria é sair tirar a bicicleta rodinha, ajustar e conseguir levar um pouco mais. Se eu não conseguir ajustar esses itens, eu de certa forma eu vou continuar tendo dias positivos, negativos, subo, desço e assim por diante. Eu acho que isso é uma forma de eu estabilizar e trazer uma coerência de acordo com o que eu planejo, de acordo com o que eu falo, de acordo com o que eu quero. É isso. Fechou? Se você curtiu, dá um like aí e segue aí nós para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo. Valeu!